Então, empresários, tudo bem com vocês? Conforme prometido, vamos estar retornando para a nossa metodologia tradicional. Eu encaminhei para vocês essa lista de exercícios número 3 para que vocês pratiquem, verifiquem se vocês conseguem acertar as questões. E agora eu vou apresentar o gabarito de cada uma das questões, os comentários de cada uma. Acredito que todos perceberam que essas questões aí estão ligadas ao último conteúdo, às últimas metodologias que nós estamos estudando, né? Por exemplo, essa questão número 1, ela está abordando a metodologia do valor de liquidação, certo? Eu pedi para que vocês assistissem novamente à última aula que envolve o conteúdo, que envolve esses fundamentos, e agora a gente vai resolver as questões. Outro ponto importante de citar também é que todas essas questões que estão apresentando hoje para vocês irão ser cobradas de vocês lá naquele questionário obrigatório da Unip, certo? Que vale 10 pontos. É uma das provas que vocês terão que fazer durante esse semestre. Então, para ajudar, né, eu resolvi para ajudar vocês, a turma, eu estou comentando com vocês essas questões para que vocês tenham praticamente o gabarito todo das questões e vocês acertem, né? Obtenham êxito nesse questionário, tá? Então, vamos agora falar dessa questão número 1, que está relacionada à metodologia do valor de liquidação. Vamos ver. Sobre a utilização da metodologia do valor de liquidação na determinação do valor da empresa. Assinale a alternativa incorreta. Ou seja, em uma dessas afirmativas abaixo tem uma alternativa, uma afirmativa que está errada, uma afirmativa incorreta que está relacionada à metodologia do valor de liquidação. Então vamos encontrar qual é essa afirmativa que está incorreta. Por exemplo, a alternativa A. Vamos ver qual é a afirmativa, né, nessa alternativa A. Essa técnica é recomendada para empresas que não possuem mercado para venda como negócio, ou seu valor como negócio é inferior ao valor da soma dos seus ativos. Essa afirmativa, para quem está acompanhando as aulas, para quem leu, assistiu às últimas aulas ou quem leu o material, consegue perceber que essa afirmativa está correta. Essa técnica realmente ela é recomendada para empresas que não possuem mercado para venda como negócio, a empresa como um todo, certo? O seu valor como negócio é inferior ao valor da soma de seus ativos, ou seja, os ativos somados da empresa, eles são superior à empresa, ao valor da empresa como um negócio, como um todo. Quer ver? Vamos observar lá no material, na apostila, o conteúdo que retrata essa metodologia do valor de liquidação. Vamos na apostila, para que vocês percebam que o que eu estou afirmando para vocês está correto. Olha, empresários, olha aí, pessoal. Para quem está assistindo às aulas, está aqui o material, né? A apostila. É a unidade 2 de vocês, certo? A metodologia do valor de liquidação. Esta metodologia considera o valor da empresa como sendo o valor de mercado dos bens e direitos que formam seu ativo, vendidos separadamente, no estado em que se encontram, né? Caso as atividades da empresa sejam encerradas. Ou seja, considera a empresa como uma operação em descontinuidade, em que o valor dos ativos individuais tende a ser inferior ao valor dos registros contábeis e gerenciais, normalmente em função da negociação envolvida, certo? Ou seja, o valor dos ativos individuais eles acaba sendo inferior ao valor dos registros contábeis e gerenciais. Na verdade, né, esses valores eles deveriam ser mais significativos, mas eles tendem a ser inferior nos registros, né? Devido ao que? A questão da negociação envolvida. Além disso, essa técnica é recomendada para empresas que não possuem mercado para venda como um negócio, ou que foi aquela afirmativa A lá, aquela alternativa A. Ou seu valor como negócio é inferior ao valor da soma de seus ativos, pois neste caso a melhor opção é a venda individual dos ativos, certo? Então a letra A, ela está certa, certo? Ela está certa a letra A. Então vamos verificar lá a alternativa B. Voltando aqui, pessoal, a letra B. A letra B afirma o seguinte: utiliza essa metodologia, né? Essa técnica utiliza a premissa de que a empresa é uma operação em descontinuidade, tomando-se como base o valor dos ativos individuais. Também está correto, né? A gente acabou de fazer a leitura no material, né? E a gente realmente percebe isso. Essa afirmativa. Essa técnica utiliza a premissa de que a empresa é uma operação em descontinuidade, tomando-se como base o valor dos ativos individuais.
certo? Eu vou até apontar para vocês onde que isso está sendo mencionado aqui no material. Olha, conforme vocês podem observar, está aqui no material, eu destaquei, ó. Ou seja, considera a empresa como uma operação em descontinuidade em que o valor dos ativos individuais tende a ser inferior aos valores dos registros contábeis e gerenciais, normalmente em função da negociação envolvida, certo? Essa letra B ela também está correta, certo? Então vamos analisar a letra C. A letra C diz o seguinte: nessa metodologia, o valor dos ativos individualmente tende a ser superior ao valor dos registros contábeis e gerenciais, normalmente em função da negociação envolvida. Para quem realmente observou, está lendo o material, está acompanhando as aulas, sabe que essa letra C ela está errada, né? Está errada. Aqui diz, né, que essa afirmativa fala que o valor dos ativos individualmente tende a ser superior ao valor dos registros contábeis. E está errado. De acordo com registros contábeis, os valores dos ativos tendem a ser inferior, né? Nos registros contábeis, eles acabam desvalorizando o valor individual dos ativos e acaba sendo inferior, certo? Nos registros, o valor dos ativos individualmente tende a ser inferior, que vamos observar lá no material, certo? Para que vocês observem que eu estou falando fundamentos coerentes e que logo de cara eu posso afirmar para vocês que a letra C ela está errada, ela está incorreta e é o gabarito dessa questão. Como vocês podem observar aqui na apostila, está aqui, eu até deixei marcado para que vocês observem a afirmativa. Lá diz que os valores dos ativos individuais tendem a ser superior ao valor dos registros contábeis, mas é o contrário. O valor dos ativos individuais tende a ser inferior ao valor dos registros contábeis e gerenciais, né, normalmente em função da negociação envolvida, certo? Tende a ser inferior. Nos registros contábeis, eles acabam desvalorizando o valor dos ativos individuais, né? De acordo, porque depende da negociação. É por isso que nessa técnica fala que os ativos individuais, vendidos separadamente, eles acabam adquirindo mais valor, eles acabam adquirindo o quê? Um retorno maior. E é até mais viável que a gente venda os ativos individualmente, que a gente vai ganhar um retorno maior do que se a gente for vender a empresa como um todo, em termos do valor do negócio, certo? Então a letra C ela é o gabarito da questão. Vamos retornar lá. Voltando aqui no exercício, então a letra C é o gabarito porque tem que marcar a alternativa incorreta, certo? Então com certeza o restante está certinho, né? Letra D, o valor da empresa é definido como sendo a soma dos ativos individuais subtraídos do passivo, correto? É isso mesmo. De acordo com essa técnica do valor de liquidação, o valor da empresa é definido como sendo a soma de todos os ativos individuais subtraídos do passivo. E essa técnica considera o valor da empresa como sendo o valor de mercado de bens e direitos que formam o seu ativo, certo, prezados? Então, a questão 1, o gabarito é a letra C, certo? Que é uma afirmativa incorreta, essa letra C, porque aqui ela aborda que o valor dos ativos individualmente tende a ser superior ao valor dos registros contábeis, mas nós sabemos que é o contrário, é inferior. Tende a ser inferior ao valor dos registros contábeis, tá ok? Então, na questão número 1, o gabarito é a letra C. Agora vamos analisar a questão número 2. A questão número 2 ela fala sobre a técnica dos múltiplos de faturamento, certo? A gente vai verificar essa questão agora, vamos trabalhar com ela. Questão 2. Com relação à metodologia dos múltiplos de faturamento, assinale a alternativa correta, certo? Assinale a alternativa correta. Ou seja, nós temos 5 afirmativas, somente uma está certa. A gente tem que encontrar qual é essa alternativa. A técnica dos múltiplos de faturamento, tá ok? Vamos analisar. Conforme vocês observaram, prezados, essa questão 2 ela tá nos mínimos detalhes, né, sobre essa técnica dos múltiplos de faturamento, certo? A gente pode até observar lá no material que são palavrinhas, né, que acabam anulando algumas dessas afirmativas aí. E elas passam a ser alternativas falsas, erradas, incorretas. A gente tem que encontrar qual é a correta aí. Até que a alternativa correta ela tá bem escancarada, né? Tá bem evidente, mas talvez vocês tenham se confundido um pouco em algumas dessas afirmativas, mas vamos discutir cada uma. A letra A, o fator preço das ações
por receita média deve ser extraído de empresas concorrentes de porte e atividades iguais. Bom, uma palavrinha aí acaba anulando essa alternativa A e deixando ela uma alternativa incorreta, porque o fator preço das ações por receita média deve ser extraído de empresas concorrentes de porte e atividades similares e não iguais, né? Pode ser atividades similares. Querendo ou não, essa mudança, essas palavras acabam anulando essa afirmativa A e deixa uma afirmativa incorreta. E nessa questão 2 nós estamos buscando a alternativa correta, que observe na apostila que a gente vai analisar aqui. Como vocês podem observar aqui no material na apostila, tá aqui, ó, o fator preço das ações por receita média é extraído de empresas concorrentes de porte e atividades similares e não atividades iguais, certo? Então por isso que a letra A é uma afirmativa incorreta e não é o gabarito dessa questão, tá bom? Vamos analisar agora a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: não são considerados os ativos não operacionais para cálculo do valor da empresa. Ela está totalmente errada, totalmente incorreta, porque até a fórmula, né, para calcular o valor da empresa por essa técnica dos múltiplos de faturamento, ela mostra claramente que a gente necessita dos ativos não operacionais. E aqui a afirmativa diz: não são considerados os ativos não operacionais para cálculo do valor da empresa. E, pelo contrário, eles são considerados para o cálculo do valor da empresa. Vamos verificar lá no material, onde eu posso confirmar isso para vocês. Então, aqui vocês podem observar, ó, a metodologia de múltiplos de faturamento assume o valor assume que o valor da empresa é calculado com base na multiplicação da receita líquida do último ano de atividade operacional ou de uma média histórica pelo fator preço das ações por receita média extraído de empresas concorrentes de porte e atividades similares, e em seguida soma-se o valor dos ativos não operacionais ao valor operacional do último ano de atividade operacional, para se chegar ao valor total da empresa. Ou seja, os ativos não operacionais eles são levados em consideração para calcular o valor da empresa, certo? Então, a gente consegue anular essa afirmativa B e ela não está correta, está incorreta, certo? Vamos analisar a alternativa número C. A alternativa número C diz o seguinte: a principal limitação ao método está na receita líquida que advém da contabilidade tradicional. Para quem está acompanhando o material e as aulas, já conseguiu, né, o gabarito da questão. É justamente a letra C. Ela está corretíssima. Que a principal limitação dessa técnica é que essa técnica necessita da receita líquida para o cálculo. E essa receita líquida ela vem da onde? Vem da contabilidade tradicional, certo? Ela vem da contabilidade tradicional. A gente pode até observar no material. Quer ver? Vou mostrar aqui. Aqui, ó, vocês podem observar. Como limitação, temos novamente a receita líquida que advém da contabilidade tradicional. Tá correto, certo? É a principal limitação dessa técnica dos múltiplos de faturamento, que eles dependem da receita líquida e depende da contabilidade tradicional. Então, o gabarito dessa questão 2 é a letra C, certo? Quem marcou a letra C acertou. Então, você já sabe um gabarito da questão 2, né? A letra C. A letra D também está errada e a letra E também está errada. A letra D é uma metodologia que se compara os faturamentos brutos para a definição do valor da empresa. E nós sabemos que é a receita líquida que é levada em consideração para a definição do valor da empresa, e não faturamentos brutos. A letra E diz o seguinte: o valor da empresa é calculado apenas com base na multiplicação da receita líquida pelo fator preço das ações por receita média de empresas concorrentes. E nós sabemos que não, que elas também somam a questão, né? Ainda tem a somatória dos ativos não operacionais. Então a letra E também está errada, certo, pessoal? Então a letra C é o gabarito da questão número 2. Vamos para a questão número 3 agora. Então, prezados, aqui nós temos a questão 3. Espero que vocês tenham acertado a mesma. Espero que tenham entendido também o que ela está pedindo. Vamos fazer a leitura. Mesmo com a alteração da legislação contábil, é possível determinar o valor da empresa a partir da metodologia do valor patrimonial de mercado. Você concorda? Essa questão 3 ela envolve a técnica do valor patrimonial de mercado.
Aí ela está relacionada à questão da alteração da legislação contábil, certo? Então, você concorda que mesmo com alteração da legislação contábil é possível determinar o valor da empresa a partir da metodologia do valor patrimonial de mercado? Essa é a técnica dos ajustes, né? Sim, a gente consegue calcular, porém, os valores patrimoniais eles têm que ser compatíveis ao valor de mercado. Essa que é a grande dificuldade dessa técnica, né? A gente tem que fazer os ajustes necessários, certo? Quem vê que a gente vai mostrar lá no material para vocês. Então vou logo adiantando para vocês que o gabarito dessa questão número 3 é a letra C. Sim, né? Desde que os valores patrimoniais sejam compatíveis ao valor de mercado, ou seja, que sejam ajustados. Vou mostrar para vocês lá no material. Aqui, prezados, como vocês podem observar que o valor da empresa, né, a liquidação, é o valor do ativo total ajustado menos o valor do passivo total ajustado, ou seja, isso comprova que o gabarito é a letra C, né, então tem que ser ajustado, tem que ser o valor de mercado, certo? E isso aí que é a grande questão. Assim, esta metodologia apresenta maiores limitações na aplicação dos ajustes necessários para tornar o valor da empresa condizente com a realidade, principalmente quando os ajustes necessários são de grande importância. A questão dos ajustes aí que é a grande dificuldade dessa técnica, certo? Mas a gente consegue, né? A gente vai conseguir. Então a alternativa é a letra C. Então o gabarito é a letra C. Sim, desde que os valores patrimoniais sejam compatíveis ao valor de mercado, certo? Então vamos verificar agora a questão número 4. E aqui nós temos a questão número 4, né? A questão número 4 diz o seguinte: assinale a alternativa correta de como determinar o valor da empresa utilizando a metodologia do valor patrimonial de mercado. Como a gente vai determinar o valor da empresa? A gente acabou de mostrar para vocês a fórmula que mostra o valor da empresa a partir dessa técnica. A letra A diz o seguinte, que considera o valor da empresa como sendo o valor de mercado de bens e direitos que formam seu ativo, não somente o ativo. A gente tem que levar em consideração o passivo também, então a letra A está errada. Letra B, considera apenas o valor dos ativos avaliado pelo preço de mercado mediante laudos que comprovam o seu valor. Está errado, não considera apenas o valor dos ativos, considera também o valor dos passivos e ajustados também ao seu valor de mercado. Letra C. O valor da empresa é definido como base na atualização monetária do patrimônio líquido, utilizando índices de inflação ou correção monetária. Não somente isso. Não somente considerando esses índices de inflação ou correção monetária. O valor da empresa ele não é definido somente utilizando esses métodos. Letra D. A utilização da correção monetária e da correção monetária integral ajuda na determinação do valor da empresa, conforme as práticas indicadas pela legislação vigente. Também está errado. Não tem correlação. E a letra E. Obviamente, o gabarito é a letra E, né? Alternativa correta. Essa metodologia é indicada para empresas recentemente constituídas, ou seja, empresas novas, ou ainda que tenham suas demonstrações contábeis atualizadas nos valores de seus ativos e passivos. É isso mesmo. A alternativa, a letra E, é o gabarito da questão 4. É a alternativa correta, que essa metodologia é realmente indicada para empresas recentemente constituídas, ou seja, empresas novas, ou ainda que tenham suas demonstrações contábeis atualizadas nos valores de mercado, nos valores de quê? De seus ativos e passivos, certo? Então o gabarito da questão número 4 é a alternativa número E, a última aqui, tá bom? Então, prezados, a partir dessa aula de hoje eu estou mostrando para vocês, né? Eu espero que vocês tenham resolvido essas questões, que vocês tenham conseguido acertar sem precisar, né? Só que vocês só confirmaram, né, que acertaram a partir da nossa aula de hoje, com esses comentários, esses feedbacks. E essas 4 questões serão cobradas para vocês no questionário obrigatório no final do semestre, tá bom? Para quem está acompanhando a aula, observe que de avaliação de empresas, eu já mostrei o gabarito de 4 questões anteriormente, e agora mais 4 questões. Ao todo, eu já mostrei o gabarito de 8 questões que irão ser cobradas no questionário de vocês, tá bom? Ou seja, vocês já possuem 8 pontos, né? 8 pontos, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Espero que ter contribuído, ter ajudado de alguma forma vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Deixe o nome de vocês nos comentários e um like se vocês curtiram a aula de hoje. Grande abraço.